Mosman está localizada no topo de uma colina com vista para a água, na parte central do porto de Sydney, lar do zoológico de Taronga e da praia de Balmoral. Seus habitantes estão entre os mais ricos do país. Há um pequeno grupo de lojas, uma longa faixa de boutiques caras e grupos espaçados de amplas casas inglesas estreladas e edifícios de apartamentos de luxo de altura média. Essa insularidade idílica era ainda mais acentuada nos anos 90, quando grande parte de nossa história ocorre. O inspetor detetive Mike Hagan lembrou que, na época, praticamente não havia criminalidade em Mosman. Foi um grande choque quando idosas começaram a morrer violentamente nas ruas e em lares de idosos das áreas mais ricas de Sydney. Não apenas em Mosman, mas em toda a Austrália. Naquela época, pensava-se que assassinatos em série e tiroteios de carros eram coisas que só aconteciam nos Estados Unidos, e não na tranquila e protegida Grande Terra do Sul. O inesperado de encontrar tamanha maldade espreitando um dos lugares mais seguros de Sydney fez com que o caso do assassino de avós de Mosman, como rapidamente a imprensa o denominou, capturasse a atenção de toda a nação, testando tanto a polícia quanto a mídia. Tudo isso enquanto lidavam com um fenômeno completamente novo, lançando uma sombra de medo e horror sobre todos os australianos. Na tarde de sexta-feira, 1º de março de 1989, Gwendolyn Mitchell Hill, de 82 anos, estava caminhando em frente ao RSL de Mosman e se dirigia para um prédio de apartamentos a apenas alguns quarteirões de distância. Para quem não sabe, o RSL é a Liga de Serviços para Veteranos, uma organização inicialmente estabelecida por e para veteranos, semelhante à VFW nos Estados Unidos. O RSL de Mosman era e é algo como um centro comunitário que oferece refeições de boa qualidade a preços razoáveis para os padrões de Mosman, além de uma variedade de eventos sociais regulares, além de cumprir as funções básicas de um bar. A senhora Mitchell Hill tinha feito compras logo no final da rua e precisava passar pelo RSL para chegar em casa. Pouco tempo depois, foi encontrada caída e sangrando na entrada principal de seu prédio de apartamentos por um par de crianças que estavam visitando parentes no mesmo prédio. Como era de praxe, a polícia e uma ambulância foram chamados imediatamente. E dada a sua idade e localização, e o fato de que era pleno dia, a opinião predominante era de que a pobre senhora tinha sofrido. Os vizinhos simpáticos limparam o sangue da cena, lavando cuidadosamente os degraus da entrada e limpando as manchas nas portas. A senhora Mitchell Hill foi levada ao hospital, onde morreu mais tarde naquela mesma noite. Descobriu-se que sua bolsa estava faltando e sabia-se que continha uma quantia razoável de dinheiro em espécie, o que levou a polícia a suspeitar. O patologista forense, Dr. Johan Duflo, também tinha sérias preocupações. A senhora Mitchell Hill estava sem meias e roupas íntimas, o que era bastante incomum para uma senhora, especialmente de sua idade, andar sem meias, sem mencionar a falta de roupas íntimas. Além disso, as lesões no crânio eram muito graves. As pessoas bem intencionadas limparam a cena e esconderam o volume e a distribuição da perda de sangue. Então, apenas em um exame posterior, ficou evidente que a senhora Mitchell Hill tinha sido severamente golpeada na cabeça. Era trauma demais para uma simples queda e, além disso, havia uma fratura na linha média na parte posterior do crânio. Isso é seriamente atípico para uma queda para trás, já que a reação automática ao cair para trás é girar a cabeça, o que significa que se esperaria encontrar danos em qualquer um dos parietais, e não no centro. Todos esses fatos juntos levaram a polícia à terrível conclusão de que esta respeitável idosa tinha sido espancada até a morte por sua bolsa e, presumivelmente, por algum tipo de motivo sexual sombrio, apesar de não haver evidência de violação. O detetive sargento Dennis O'Toole foi um dos primeiros a visitar a cena do crime. A falta de roupas íntimas, junto com a falta de evidência de violação ou agressão sexual, foi os investigadores no início. Além disso, não havia testemunhas, amigos. Apesar de uma investigação exaustiva na área, não havia provas forenses de valor devido aos simpáticos vizinhos que haviam limpado a cena, e também não havia uma indicação clara de um motivo. É certo que a senhora foi roubada, mas o roubo não explicava o resto, nem a violência extrema do ataque, nem o estranho elemento sexual. A falta de testemunhas também desconcertava a polícia, já que o ataque ocorreu em um horário do dia muito movimentado, a menos de 1 minuto a pé da principal área comercial.
de restaurantes e ao lado de um animado canteiro de obras. Os assassinatos seguintes teriam uma falta semelhante de testemunhas, e esse é um detalhe importante para lembrar mais adiante. Agora, os detetives de Mossman não costumam lidar com muitos casos de assassinato. Isto aqui não é Baltimore nem Manly, e como já vimos, eles também não enfrentam muitos casos de crime em geral, pelo menos não violentos. Mas isso não significava que fossem incompetentes. Pelo contrário. Na verdade, a polícia abriu uma investigação e trabalhou diligentemente nela. Isso poderia ser devido ao fato de que as áreas ricas recebem um serviço melhor, mas também poderia ser que não tivessem muito mais com o que se ocupar. No entanto, essas duas hipóteses são profundamente injustas. Mossman e seus arredores poderiam ser tranquilos, mas naquele momento, Sidney estava no meio de uma pandemia de opioides e lutando contra o crime organizado, em parte, devido a AOS policiais corruptos. A polícia diz que ser detetive de homicídios é mais uma prova de caráter do que de brilhantismo. Não há muito espaço para momentos de genialidade ou lampejos repentinos de inspiração divina. Trata-se de escolher seguir qualquer pista, não importa o quanto você queira deixar algo passar. Cada pista, cada dica, cada possibilidade precisa ser perseguida implacavelmente. Essa tenacidade de propósito é o ativo mais valioso em um investigador de homicídios, não apenas em termos de resolver casos, mas também em garantir a acusação mais sólida possível. No entanto, a diligência tem seus limites, e eles praticamente não tinham nada em que se basear. Apesar de seus melhores esforços, não tinham muitas esperanças de poder resolver o que haviam concluído como um assassinato aleatório e isolado. Um dos tipos de crimes mais difíceis de resolver, mesmo nas melhores circunstâncias. O assassino aparentemente tinha conhecimento forense e não deixou impressões digitais nem outras provas forenses. Não havia testemunhas de nenhum tipo de comportamento suspeito e havia muito poucos casos semelhantes na área, pelo menos de acordo com o que a polícia sabia na época. A investigação, amigos, fraquejava por falta de pistas. Essa era a situação quando, apenas um mês depois, no 9 de maio, Lady Winfreda Ashton saiu do RSL de Mossman após ter desfrutado de uma agradável tarde de almoço e bingo para voltar para sua casa a poucos minutos de caminhada. Lady Ashton era a viúva de 84 anos de Sir John Williams Ashton, um dos mais importantes pintores de paisagens da Austrália. Ela voltou para seu prédio de apartamentos, não longe do da Sra. Mitchell Hill, e ao encontrar correio indesejado em sua caixa de correio, foi até a sala de lixo para se livrar dele. Lá, foi brutalmente atacada e o assassino bateu sua cabeça repetidamente contra o chão de concreto. Mais tarde, descobriu-se que Lady Ashton havia lutado. Na verdade, resistiu furiosamente e quase conseguiu escapar antes de ser dominada. Tiraram suas meias e as usaram para estrangulá-la com tanta violência que os rastros do tecido ficaram incrustados em seu pescoço. Quando a polícia a encontrou, o que restava de suas meias estava dobrado ordenadamente perto de sua cabeça. Havia uma bengala e os sapatos foram colocados igualmente ordenados, e outras roupas estavam desordenadas de uma maneira que sugeria uma exibição sexual, embora, novamente, não houvesse sinais de agressão propriamente dita. Os primeiros a chegar passaram pelo assassino, que estava gastando os $100 que havia roubado no RSL, e comentou com o pessoal que esperava que as sirenes não fossem outro roubo que terminasse em violência. Mais uma vez, os residentes bem-intencionados que a encontraram haviam limpado a cena do crime. Não sei como pensaram nisso, mas parece que também assumiram que Lady Ashton havia sofrido uma queda. Amigos da vítima informaram à polícia que faltava uma bolsa vermelha brilhante que combinava com seu casaco na cena. Mais uma vez, não havia impressões digitais, não havia testemunhas, e o Dr. Duflo e sua equipe ainda não haviam encontrado uma arma homicida. Um objeto contundente era o melhor que podiam assumir. A bolsa vermelha de Lady Ashton foi encontrada abandonada no Parque Ashton, curiosamente nomeado em homenagem ao seu falecido marido, mas uma busca no parque não revelou nada relevante. Desta vez, a polícia não se contentou com uma varredura normal da área, mas lançou uma campanha massiva de porta em porta que abrangeu 4 quilômetros quadrados e mais de 2.000 lares, basicamente todo o distrito de Mossman. Isso produziu centenas de pistas e também levou à identificação de um suspeito, um jovem que havia sido visto por moradores preocupados. Ele foi descrito em detalhes
e seu retrato falado foi distribuído. Basicamente, quando os moradores de Mosman eram questionados se haviam visto alguém suspeito na área, apontavam para um jovem viciado em drogas que haviam visto rondando seu impecável bairro. O Dr. Rod Milton, o psicólogo forense mais experiente de Sydney, foi chamado para criar um perfil. Ele concluiu, contrariando a teoria do viciado errante, que o perpetrador provavelmente estava empregado e era local, ou pelo menos familiarizado com a área. Devido ao nível de violência e ao aparente elemento sexual, concluiu que o assassino deveria ser razoavelmente jovem, segundo as estatísticas de crimes de violência extrema. É provável que o assassino tenha tido relações extremamente difíceis com mulheres significativas em sua vida, e é provável que tenha um histórico relacionado à violência contra mulheres. Também sugeriu que o assassino poderia ter passado algum tempo no exército, já que mesmo excluindo a limpeza das cenas, parecia haver uma ordem reflexiva que sugeria treinamento militar. A polícia combinou esse perfil com seu próprio raciocínio sobre o fato de que ambos os assassinatos haviam sido cometidos aproximadamente no mesmo horário, por volta das 4 da tarde, e chegaram a algumas teorias. Investigaram os registros da HMAS Penguin, uma base naval em Mosman, e começaram a entrevistar suspeitos de escolas locais, teorizando que o roubo, o horário do dia e o estranho elemento sexual poderiam ser explicados se o perpetrador fosse um estudante. Eles geraram centenas de suspeitos e investigaram todos, até mesmo colocando alguns sob vigilância, mas tudo foi em vão. A imprensa ficou imediatamente convencida, com aquela certeza peculiar do jornalismo sensacionalista e das notícias de televisão, de que os assassinatos estavam relacionados, e a polícia não ficou atrás. O inspetor Mike Hagan disse a uma equipe de documentário que foi tomada a decisão de vincular os dois assassinatos, o que foi uma decisão muito apropriada. A polícia estava sob enorme pressão devido à natureza estranha dos crimes, ao fato igualmente estranho de que ocorreram em Mosman, de todos os lugares, e à justificada indignação pública por esses ataques a algumas das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Tenho orgulho em apontar que, segundo o que pude ver, o alto perfil de Lady Ashton foi bastante incidental para o interesse do público. As pessoas estavam igualmente indignadas pela senhora Mitchell Hill e por Lady Ashton. De qualquer forma, sob toda essa pressão, o inspetor Hagan lembra que frequentemente saía para longas caminhadas ao redor das cenas do crime, tentando entrar na mente de quem poderia estar fazendo isso. O prefeito de Mosman, o juiz Barry O'Keefe, respondeu ao medo público mobilizando os guardas-parques, basicamente policiais de parques, para parar e falar com qualquer idosa que pudessem ver. Eles foram instruídos a conversar com elas, acalmar seus medos e oferecer-lhes uma carona para casa. Parece que as finas damas de Mosman estavam, naquele momento, alertas, mas não alarmadas, e geralmente recusavam esses serviços. No entanto, o que faziam era assistir a palestras públicas sobre segurança pessoal, sabe, do tipo de rotina, trancar portas, não falar com estranhos, e assim por diante. É surpreendente o quanto as pessoas estão gratas por receber o que considero informações básicas e altamente óbvias, mas acho que a maioria das pessoas não está acostumada a viver como se estivesse sendo caçada. E quanto a AOS residentes de Mosman foram forçados a lidar com a impensável noção de que um assassino em série estava à espreita em suas ruas. Na quarta-feira, 18 de outubro, logo depois das 4 horas, Doris Cox, uma viúva de 86 anos, estava voltando para casa em um complexo de aposentadoria chamado The Garrison. The Garrison está em uma movimentada rua principal que abriga uma grande população de aposentados abastados que requerem diferentes níveis de cuidado, bem como apartamentos de vida independente. The Garrison era famoso principalmente pelo seu enorme custo e pelas ocasionais disputas violentas entre os residentes. Não estou sugerindo que a Sra. Cox estivesse envolvida nesse comportamento turbulento, e logo veremos que não poderia ser assim. Mencionei isso apenas como algo de que usando para a casa das compras. Seu caminho a levava por um estreito caminho murado. The Garrison parece uma fortaleza completa com muralhas ameadas, e é impossível ver o terreno de fora. Antes de chegar ao seu apartamento, a Sra. Cox foi atacada por trás. Sua cabeça foi repetidamente golpeada contra uma parede de tijolos antes de ser deixada por morta. Incrivelmente, a Sra. Cox sobreviveu. A polícia, ao receber o relatório,
correu até o local apenas para descobrir que o pessoal pensava que a senhora Cox tinha sofrido uma queda e havia lavado e limpo a área cuidadosamente. O detetive Sargento O'Toole, que me parece um homem bastante direto, deve ter lutado para conter sua frustração. O sargento tinha motivos para ter esperança, já que o prognóstico da senhora Cox era bom. E assim que estivesse pronta para ser interrogada, ele estava armado com um bloco de notas e sua melhor atitude compreensiva. Infelizmente, a senhora Cox sofria de demência crônica e não conseguia se lembrar de nada sobre as circunstâncias do ataque, nem mesmo que ele havia ocorrido. Quando O'Toole lhe mostrou um espelho, apresentando seu reflexo terrivelmente machucado e insistindo que alguém lhe havia feito isso, a resposta da senhora Cox foi olhá-lo e dizer: "Essa não sou eu." Novamente frustrada, a polícia voltou à estaca zero. No entanto, The Garrison fica em uma das ruas mais movimentadas de Sydney e foi feito um apelo público por testemunhas. Centenas de pistas chegaram e vários testemunhas relataram ter visto um adolescente de skate passar por The Garrison no momento da tentativa de assassinato. A equipe do inspetor Hagen conseguiu compor um retrato falado e, por várias semanas, algum pobre garoto provavelmente se escondeu no porão dos pais, se perguntando por que um destino cruel havia enviado os cães de caça da cidade atrás dele. Ou talvez ele não tenha percebido, de qualquer forma, nunca se apresentou. Agora, um garoto de skate pode parecer um suspeito, mas devemos ter em mente algumas coisas. O fato de esses crimes terem ocorrido logo após a saída da escola fez a polícia pensar que poderia estar envolvido um estudante. Presumivelmente também investigaram os professores, mas não há menções disso em lugar algum. Havia também o fato de que a ciência forense não conseguiu determinar a natureza exata da arma homicida, o que os frustrou imensamente. A polícia de Nova Gales do Sul tem uma boa unidade de ciência forense que lidou com crimes de alto perfil, e era incomum que eles não pudessem reduzir as possibilidades da arma. Eles estavam começando a se desesperar, e como descobriram que não podiam descartar os caminhões ou a prancha de um skate como possíveis candidatos para a arma, isso parecia apoiar o que a equipe chamava de doutor do Flow. Conseguiu descartar o skate como uma arma potencial, mas recursos vitais foram gastos procurando o skatista por algum tempo depois, já que ele continuava sendo uma pessoa de interesse. Também vale a pena notar que o skate definitivamente era uma subcultura que muitas vezes estava associada à delinquência e à criminalidade na mente popular na época. Então talvez essa obsessão fosse compreensível. Enquanto tudo isso acontecia, o assassino continuava a espreitar as ruas. Dorothy Bink, uma residente de 78 anos do subúrbio rico de Lane Cove, a cerca de 6 quilômetros de Mosman, estava voltando para casa das lojas de Lane Cove, carregada de compras na quinta-feira, 2 de novembro, apenas algumas semanas após o ataque em The Garrison. No trajeto, foi abordada por um homem corpulento de 60 anos, com cabelo grisalho e um comportamento calmo. Quando chegaram em casa, a senhora Bink, aparentemente uma das pessoas com maior tolerância ao risco do mundo, o convidou para tomar uma xícara de chá, apesar da cobertura francamente histérica da mídia sobre o assassino de avós, que vinha acontecendo há meses. Esse homem recusou a xícara de chá e foi embora. Um pouco mais tarde, Margaret Parrude, de 85 anos, passou pelo mesmo homem em um beco estreito perto de sua casa. O homem se virou, bateu em seu crânio por trás, tirou suas roupas íntimas e roubou sua bolsa, deixando seus sapatos colocados ordenadamente ao lado de seu corpo. Uma colegial que voltava para casa encontrou o corpo e correu para casa para chamar sua mãe. A senhora Parrude ainda estava respirando e a menina e sua mãe chamaram uma ambulância. Naquele momento, alguns vizinhos tinham saído para ajudar e decidiram que a senhora Parrude devia ter sofrido uma queda grave. Quando a ambulância chegou, a senhora Parrude foi declarada morta e seus vizinhos limparam a cena do crime. Pode parecer muito estranho para nós, mas o público australiano naquela época tinha muito pouca consciência forense, e limpar após alguém ter sofrido uma lesão era considerado o correto a fazer. Além disso, a imprensa havia associado fortemente esses assassinatos apenas a Mosman, e Lane Cove ficava a 6 quilômetros de distância, era outra área de Sydney, e esse tipo de crime era considerado impensável. No entanto, não era impensável para a polícia, que rapidamente conectou esse assassinato a OS outros 3. Seguindo sua rotina habitual, eles vasculharam a área, entrevistaram testemunhas e registraram as poucas provas que restaram depois que os cidadãos bem-intencionados limparam a cena. No entanto,
foram seriamente prejudicados pela cobertura da imprensa, que estava ansiosa para introduzir ao público o conceito dos assassinatos imitadores. O público australiano, em geral, tinha muito pouca consciência dos estereótipos e crenças populares sobre os assassinos em série naquela época. Então a imprensa, em seu esforço para ser uma voz esperta e autoritária, decidiu que a mudança no modus operandi deveria ser obra de um imitador. Segundo Mike Hagan, a súbita introdução da ideia de um imitador contaminou significativamente o grupo de possíveis testemunhas. Repetidamente, eles entrevistaram testemunhas potenciais que resistiam à ideia de que os 3 assassinatos estivessem relacionados, o que os tornava discutidores e difíceis de entrevistar. Enquanto isso, os detetives estabeleceram uma sala de incidentes em Lane Cove e continuaram trabalhando durante toda a noite e no dia seguinte. O bom trabalho policial envolve uma grande quantidade de papelada, bem como percorrer as ruas e conversar com as pessoas. E a polícia estava decidida a manter o ímpeto o máximo possível nas cruciais primeiras 24 horas, que era uma sexta-feira. A equipe do inspetor Hagan estava exausta, e ele fez os arranjos para que fossem substituídos e entregassem a sala de incidentes a AOS subcomandantes e ao pessoal que manteria o funcionamento enquanto descansavam. Mike Hagan estava a poucos metros de casa, e o sargento O'Toole estava no processo de abrir uma lata de cerveja, uma tinny no jargão australiano, quando receberam a chamada. Havia outro corpo, este encontrado em uma residência de aposentados em Belrose, chamada Wesley Gardens. É uma grande instalação com terrenos extensos que incluem uma unidade especializada em demência, bem como moradias assistidas. É um lugar tranquilo, com amplos jardins arborizados e belos jardins bem cuidados. Olive Cleveland, de 81 anos, estava sentada em um banco do parque nos terrenos quando foi abordada por um homem de meia idade, com cabelo grisalho que começou a conversar com ela. Sentindo-se desconfortável, ela se afastou, mas ele a seguiu até um caminho de concreto perto do prédio principal, onde a golpeou e a estrangulou com suas meias. O corpo da senhora Cleveland foi encontrado por membros da equipe, que imediatamente lavaram e limparam a área antes de relatar sua morte. Quando a polícia chegou, mais uma vez se depararam com uma cena do crime limpa, uma completa falta de testemunhas e nenhuma evidência forense viável. Neste ponto, havia cerca de 35 detetives trabalhando no caso, seguindo pistas, realizando vigilância ativa de suspeitos e vigilância passiva de igrejas, centros comerciais e lares de idosos, e, em geral, se esgotando tentando rastrear um dos primeiros assassinos em série conhecidos no estado. Com 3 mortes e uma tentativa de assassinato, e com o nível de violência e ritmo dos assassinatos aumentando dramaticamente, foi tomada a decisão de formar uma grande equipe de investigação, e o número de policiais juramentados trabalhando no caso aumentou para 70. Esses novos agentes vinham de diversas unidades, e havia até um grupo especializado de agentes disfarçados de vigilância, conhecidos na época como os cães. Neste momento, a cobertura midiática estava absolutamente frenética, o que é compreensível, e havia um verdadeiro senso de pânico, não apenas nas partes mais ricas da costa norte, mas em toda Sydney. A pressão pública e política sobre a polícia de Nova Gales do Sul para encerrar esse caso era maior do que nunca. Muriel Falconer era uma mulher forte e independente de 93 anos que vivia sozinha em uma casa em uma tranquila e arborizada rua de Mosman, afastada da área principal. A senhora Falconer estava determinada a ser o mais independente possível, e apesar de sua surdez parcial e visão debilitada, ela tinha muito sucesso nisso, com um pouco de ajuda do Meals on Wheels e de seus vizinhos próximos. Na tarde de sexta-feira, 23 de novembro de 1989, a senhora Falconer estava voltando para a casa das compras. Passou pelo Hotel Buena Vista, chamado Biuna, pelos moradores alérgicos a pronúncias estrangeiras. No Biuna, havia um homem de meia-idade com cabelo grisalho que começou a segui-la até sua casa. Quando estava abrindo a porta da frente, ele a golpeou repetidamente na cabeça, a jogou no chão e começou a tirar suas meias. A senhora Falconer recuperou a consciência e começou a lutar e gritar. Então ele a golpeou novamente até deixá-la inconsciente. Terminou de tirar suas meias e depois a estrangulou com elas. Roubou dinheiro de sua bolsa, trancou a porta da frente. Os vizinhos da senhora Falconer notaram que seu almoço do Meals on Wheels ainda não havia sido recolhido na porta. Maggie Hughes,
uma enfermeira registrada e boa amiga de Muriel, decidiu usar sua chave reserva para verificar como ela estava. Quando abriu a porta, deparou-se com o corpo imóvel da senhora Falconer, com o crânio fraturado e ensanguentado, uma caixa de sorvete caída no chão do corredor e sua bolsa vazia sobre uma mesa lateral. Os sapatos da senhora Falconer haviam sido colocados ordenadamente ao lado dela, e Maggie, como enfermeira, soube pelo cheiro que sua amiga havia falecido recentemente. Maggie Hughes, ao contrário do público geral na Austrália, reconheceu uma cena de crime quando viu uma, e consciente da cobertura midiática total, soube intuitivamente que este devia ser o trabalho do chamado assassino de avós. Assegurando-se de preservar a cena do crime, ela confirmou que sua amiga estava morta e chamou a polícia. Quando chegaram, começaram a trabalhar com um entusiasmo febril, já que este era o primeiro crime impecável que haviam encontrado em toda esta série de assassinatos. Maggie, sendo uma boa testemunha com memória retentiva e um olho aguçado para detalhes, uma raridade em qualquer investigação, a polícia conseguiu reunir uma grande quantidade de provas forenses na forma de amostras de sangue e padrões de distribuição, o que lhes permitiu conhecer a sequência exata do crime. O mais emocionante de tudo foi que também encontraram uma pegada em uma mancha de sangue no carpete. Esta seção do carpete foi recortada para análise, mas a imprensa havia se aglomerado em frente à casa e o inspetor Mike Hagan estava determinado a manter sua nova evidência em segredo, com medo de que o assassino pudesse se desfazer de seus sapatos se visse imagens dos agentes forenses levando provas de pegadas do local do crime. Hagan e sua equipe rapidamente elaboraram um plano. Haviam movimentado o canteiro de obras ao lado da casa da senhora Falconer, e os agentes forenses foram enviados ostensivamente para tirar moldes de gesso das pegadas na lama do canteiro de obras. Os agentes foram instruídos a informar à imprensa que haviam encontrado pistas vitais no canteiro ao lado e que as imagens seriam transmitidas nas notícias noturnas da polícia, tirando moldes de gesso das pegadas no canteiro. Esta brilhante desinformação foi projetada para adormecer o assassino e fazê-lo acreditar que as pegadas de que estavam falando não poderiam ser as dele. A polícia voltou a investigar toda a área de Mosman, e as informações começaram a chegar, ampliando a lista de suspeitos para 740. Destes, 739 foram descartados individualmente. O último era um homem desempregado de 22 anos com histórico de doença mental e um relacionamento tão problemático com sua mãe que a polícia havia comparecido em sua casa em várias ocasiões. Do ponto de vista do detetive, isso era uma coincidência perfeita com o perfil do criminoso. Eles rapidamente colocaram os cães atrás dele, realizando uma vigilância disfarçada 24 horas por dia. Um trabalho exaustivo que esperavam que o pegasse em flagrante. Enquanto isso, um detetive sargento da força-tarefa chamado Paul Tuxford decidiu voltar ao ponto de partida e revisar cada declaração das testemunhas de forma exaustiva para ver se havia algo que haviam perdido. Enquanto fazia isso, encontrou uma inconsistência que o levou de volta a Maggie Hughes, que, ao ser entrevistada novamente, mencionou que tinha visto um homem de meia-idade e corpulento com um terno cinza. Pessoas carinhosamente descritas como especialistas em computação foram designadas pelo sargento Tuxford para fazer uma busca por palavras-chave no banco de dados da polícia com as palavras cinza, cabeça, velho e homem. Isso resultou em mais de meia dúzia de correspondências, todas relacionadas a ataques violentos a mulheres idosas na costa norte de Sydney. Convencido de que haviam estado perseguindo o perfil errado de suspeito durante todo esse tempo, o sargento Tuxford passou uma noite sem dormir esperando a oportunidade de apresentar sua teoria na reunião da manhã seguinte. Ao mesmo tempo, o Dr. Duflo e sua equipe determinaram que a pegada que haviam coletado no carpete da senhora Falconer era consistente com o tipo de sapato usado por homens mais velhos e também um tipo frequentemente preferido por ex-militares. Essas duas novas evidências levaram a polícia a reconsiderar drasticamente sua investigação até aquele momento. Os detetives da força-tarefa perceberam que a teoria sobre um jovem delinquente, que havia sido a mais proeminente até então, poderia ter fatalmente enviesado sua investigação. A realização de que um referencial incorreto poderia tê-los levado consistentemente a fazer as perguntas erradas os levou a realizar uma revisão completa de seus materiais existentes,
bem como a revisar cada área e entrevistar novamente cada testemunha e pessoa de interesse, além de seguir novas pistas. A primeira delas foi um ataque que surgiu na busca por palavras-chave. A vítima era uma tal senhorita Margaret Todd Hunter, de Mosman, que aproximadamente 2 meses antes do assassinato, havia sido atacada por um homem de cabelo grisalho que a golpeou no rosto e roubou $209. Na época, a polícia não tinha motivos para pensar que isso fosse mais do que um simples assalto, então registraram diligentemente os relatórios e passaram para outros casos. O sargento Tuxford continuou sua busca e a equipe se dispôs a localizar a senhora Todd Hunter, descobrindo que ela havia se mudado para Queensland. Eles voaram para entrevistá-la e, quando a encontraram, descobriram que essa grande idosa tinha uma mente afiada como uma armadilha de aço e pôde fornecer uma descrição detalhada o suficiente para uma identificação de alta confiança. A polícia tinha os primeiros indícios de um caso promissor. Uma descrição precisa de seu principal suspeito e um renovado em 1932, no norte da Inglaterra. Ele vinha de uma família de classe trabalhadora e mais tarde demonstrou sinais de ressentimento pela pobreza em que cresceu. No entanto, o que ele mais ressentia era sua mãe, Frida. Quando Frida e seu pai se divorciaram, Glover começou a desenvolver um ódio por sua mãe, culpando-a pela partida de seu pai, a quem ele idolatrava. Este ódio se intensificou quando sua mãe teve uma série de relacionamentos, incluindo 3 casamentos. Segundo sua própria versão, ele começou a vê-la como uma mulher promíscua que desrespeitava a si mesma e a seu pai ausente. Agora, realmente não sei nada sobre Frida ou sobre a situação doméstica na casa dos Glover. Mas há várias explicações possíveis para esse tipo de comportamento por parte dela, incluindo talvez uma tentativa desesperada de recriar uma família completa de acordo com as normas e expectativas da época. Seja como for, Glover basicamente a descartou como uma libertina e começou uma carreira típica para um adolescente mal ajustado, cometendo uma série de delitos menores contra a propriedade. Mais tarde, quando estava cumprindo seu serviço nacional, parece que foi pego roubando novamente e foi dispensado. Há certa disputa a respeito disso, pois algumas fontes informam que a descoberta de seu histórico criminal foi a razão, mas isso me parece improvável, já que seus antecedentes juvenis teriam sido lacrados. O que acredito que aconteceu aqui é uma confusão nos registros disponíveis. De qualquer forma, Glover emigrou para a Austrália em 1956 e se estabeleceu em Melbourne, onde aproveitou o programa de imigração preferencial para pessoas brancas de países de língua inglesa que estava em vigor na época. No entanto, isso não pareceu ajudá-lo muito, pois ele passou por uma sucessão de empregos mal remunerados e acumulou algumas condenações por roubo e assédio indecente, uma vez a uma jovem e outra a uma mulher idosa. Em algum momento, por razões obscuras, parece ter mudado seu nome para John Wayne Glover. Em 1968, parece que Glover fez uma tentativa de endireitar sua vida. Conheceu e se casou com uma jovem agradável chamada Gay Rose, e se mudou com ela para Sydney, estabelecendo-se primeiro em sua própria casa em Mosman, antes de se mudar para a casa dos pais de Gay, Essie e Jack, que tinham uma casa grande nas proximidades. Naquela época, na Austrália, as diferenças de classe importavam muito mais do que hoje, e parece que Essie não estava contente que sua filha tivesse se casado com alguém abaixo de sua posição social. Isso parece ter tornado a relação entre Glover e sua sogra extremamente difícil. No entanto, parecia que ele tinha um verdadeiro apreço por seu sogro Jack, o que reflete exatamente sua relação com seus próprios pais biológicos. Depois de algumas dificuldades iniciais, Glover conseguiu um emprego estável como representante de vendas para a empresa de tortas 420. As tortas 420 eram e ainda são uma marca icônica na Austrália e realmente não precisam de muita promoção. Então Glover estava em uma boa posição. Além disso, seu casamento parecia ir bem no início, apesar de seus problemas com sua sogra, e a união foi abençoada uma vida familiar tensa, com críticas constantes de Essie a Glover e discussões acaloradas entre a esposa de John, Gay, e sua mãe. Além disso, o estilo de vida de Glover parecia invejável. Ele começava a trabalhar cedo pela manhã, visitando hospitais e lares de idosos para fazer pedidos de tortas, para depois terminar no meio da tarde e ir ao bar beber cerveja e jogar nas máquinas caça-níqueis.
Como muitos outros australianos, Glover parece ter desenvolvido um vício em jogos de azar, assim como o hábito de passar as tardes nos bares, fazendo amizade com os frequentadores habituais e ocasionalmente oferecendo-lhes uma bebida. A mãe de Glover, Frida, mudou-se para a Austrália em 1976, duplicando assim o número de mulheres envolvidas em sua vida e que ele não suportava. Embora Glover continuasse se relacionando com ambas, estava claro que seu relacionamento com essas duas mulheres significativas em sua vida estava seriamente danificado. Em 1989, Frida morreu de câncer de mama, e pouco depois, o próprio Glover foi diagnosticado com a mesma doença. Uma coincidência muito estranha, que Glover atribuiu em sua mente à má influência de sua mãe. O tratamento para esse câncer o deixou impotente, mas apesar disso, ele começou a se relacionar com uma mulher de 60 anos chamada Joan Sinclair. Existe certa confusão sobre essa relação, com várias fontes dizendo que houve um romance ou que foi apenas uma amizade platônica. Não estou certo de que isso importe muito. Basta dizer que, de qualquer forma, Glover buscava companhia e consolo fora de seu casamento, que passava por dificuldades na época. Gay havia levado suas duas filhas para a Nova Zelândia e parecia que o casamento não estava completamente reparado, mesmo depois que ela retornou. Agora que estamos atualizados sobre a vida e os crimes de Glover, voltemos à investigação policial. Ela estava em andamento há pouco mais de um ano, com milhares de pistas e cerca de 1.000 suspeitos eliminados. O governo de Nova Gales do Sul havia oferecido recompensas progressivamente mais altas por informações que levassem à captura do assassino, começando em $200 mil e chegando até $250 mil em 1990. Esse era um dinheiro considerável na Austrália naquela época, provavelmente equivalente em poder de compra a quase $1 milhão hoje em dia. Os policiais ainda trabalhavam frequentemente turnos de 20 horas, e os cães continuavam vigiando os lares de idosos e hospitais de forma disfarçada. Além disso, estavam realizando toda a reavaliação e novas investigações que a teoria do homem de cabelo grisalho havia exigido. A força-tarefa também estava travando uma batalha perdida para evitar que a imprensa e o público chamassem o caso de o assassino das avós, tentando mudá-lo para o assassino da Costa Norte, muito menos chamativo, mas também menos ofensivo. Entre suas novas investigações estava um relatório de um ataque indecente à idosa Caroline Chisholm em uma residência de idosos em Lane Cove. Armados com isso, os policiais seguiram essa pista e encontraram um terapeuta que havia apresentado um relatório de, em suas próprias palavras, uma idosa que estava bastante agitada porque alguém havia tocado suas nádegas. Claro, ela estava usando a palavra agitada no sentido antigo, que significa algo mais como perturbada. Ela havia confrontado um homem de cabelo grisalho no corredor, que posteriormente fugiu. A polícia encontrou múltiplos relatos semelhantes, bem como relatos de roubos a mulheres idosas e um infeliz idoso que usava um chapéu e um casaco longo, o que o fazia parecer uma mulher à distância. Tudo isso parecia confirmar ao sargento Tuxford seu principal suspeito, o homem de cabelo grisalho. Então, no dia 11 de janeiro, uma idosa no hospital privado de Greenwich chamou a enfermeira para reclamar que o médico havia ido ao seu quarto. Disse que ela estava perdendo calor corporal, levantou seu vestido e tocou seus genitais. A enfermeira soube imediatamente que algo estava errado, porque era fim de semana e não havia médicos no local. A enfermeira confrontou um homem que se afastava, mas ele a ignorou. Então ela chamou a polícia para relatar um ataque indecente. Uma jovem detetive chamada Pamela Young foi enviada com seu parceiro para dar seguimento à chamada. A detetive Young fez tudo o que era necessário como detetive, utilizou a lista de visitantes e a descrição da vítima para identificar um suspeito provável, um vendedor de tortas chamado John Wayne Glover. Mas quando terminou seu trabalho, já eram quase 10 da noite. Então decidiu deixar para o dia seguinte. Quando encontrou Glover, ele exerceu seu direito de permanecer em silêncio e concordou em se reunir no dia seguinte com um advogado presente. O próximo dia chegou e passou, e depois das 6 da tarde, a detetive Young ligou para a casa de Glover para descobrir onde ele estava. A esposa de John, Gay, atendeu o telefone e descarregou uma avalanche de insultos na jovem detetive.
informou-lhe que John Glover havia sido levado ao limite por suas acusações ridículas e havia tentado suicídio tomando um monte de pílulas para dormir com uma garrafa de uísque. Glover havia sido internado no Hospital Royal North Shore, onde a polícia foi entrevistá-lo. Quando chegaram, encontraram um médico que lhes entregou uma nota de suicídio escrita em um enorme papel timbrado da Form 20. Eles foram entrevistar Glover, mas o encontraram ainda se recusando a cooperar. De alguma forma, Pam Young conseguiu convencê-lo a tirar uma foto Polaroid para ajudá-lo a ser descartado como suspeito. Então tiraram uma foto e se dirigiram ao Hospital Greenwich, onde a enfermeira Taylor o identificou como o homem que havia confrontado. E então, como a polícia está tão sobrecarregada de burocracia quanto qualquer outra organização governamental, a foto Polaroid e a nota de suicídio foram arquivadas, e Pam Young foi para um curso de treinamento de 2 semanas. No entanto, quando ela voltou, retomou imediatamente a investigação e examinou mais de perto a nota de suicídio. Era mais uma coleção de frases fragmentadas e mal legíveis que diziam coisas como "vende tudo e vai embora", "gay, não tente entender, esse começou isso", que Glover havia se tornado impotente como efeito colateral de seu tratamento contra o câncer. A detetive Young percebeu a importância do que tinha em mãos e levou-a à equipe de investigação dos assassinatos da Costa Norte. A detetive Young lembrou-se de se sentir bastante nervosa com tudo isso. Lá estava ela, uma jovem detetive levando uma pista a uma equipe formada pelos melhores e mais renomados investigadores de homicídios de todo o estado. Assim que a equipe de investigação viu a nota, eles entraram em ação imediatamente, alocando recursos para dar seguimento ao que parecia ser uma pista que poderia resolver o caso. Os detetives foram enviados a lares de idosos e hospitais em toda a Costa Norte, mostrando cópias da foto Polaroid e perguntando sobre qualquer incidente de violência ou comportamento sexualmente inadequado. Eles interpretaram a nota como parte de uma explicação de seu comportamento, instruções à sua família para liquidar seus ativos e ir embora, e uma vaga referência a AOS e seus crimes. Também enviaram os cães e abandonaram seus objetivos de vigilância anteriores para monitorar os movimentos de Glover em busca de qualquer padrão de vida que pudesse vinculá-lo de forma mais definitiva a AOS assassinatos. Glover pareceu notá-los rapidamente e começou a usar técnicas de contravigilância, o que levou a polícia a colocar secretamente um rastreador em seu carro. Da nossa perspectiva, pode parecer um caso encerrado, mas do ponto de vista da polícia, realmente não havia evidências sólidas suficientes. A agressão sexual, o perfil, até mesmo a nota, não somavam muito mais do que provas circunstanciais. Os próprios policiais estavam completamente convencidos, de uma forma que não estavam com nenhum outro suspeito até aquele momento, mas sabiam que não tinham quase o suficiente para persuadir a promotoria estadual a levar seu caso a julgamento. E dada sua posição social, sua reputação legal e a avaliação de sua personalidade, o maior temor era prendê-lo e que ele simplesmente se recusasse a falar. Em tal circunstância, e com as provas que tinham até aquele momento, teriam revelado suas cartas e terminado absolutamente sem nada. Mike Hagan e os detetives da equipe de investigação sabiam que o que precisavam era pegá-lo em flagrante, estabelecer um padrão de vida que o incriminasse de maneira conclusiva ou, de alguma forma, obter uma confissão. Eles haviam estado seguindo o homem por quase 6 semanas. No entanto, além de seus esforços óbvios, mas eficazes, de contravigilância, não havia nenhum pingo de algo suspeito. Enquanto isso, John Wayne Glover havia convencido sua esposa de que as acusações contra ele eram infundadas. Então ela contratou o advogado criminalista Don Wakeling para ajudar seu marido a se livrar do que ele descrevia como acusações difamatórias. Wakeling, um homem que se parece exatamente com o tipo de pessoa que interpretaria um advogado de defesa em um sombrio filme australiano de cinema noir, aceitou o trabalho acreditando na época que Glover era inocente. Enquanto isso, a polícia estava ocupada amarrando pontas soltas em sua própria investigação e coordenando e complementando a vigilância 24 horas por dia que era mantida sobre Glover. No final de sua lista de investigações de acompanhamento, fizeram uma visita ao James Milson Retirement Village, em Milsons Point, um subúrbio bem ao norte da Sydney Harbour Bridge e a apenas minutos de Mosman.
A detetive Kim McKay recebeu ordens de ir ao lar de idosos Milson, onde mostrou a foto Polaroid à recepcionista e fez as perguntas de rotina. Seu extenso percurso pelas instalações de cuidado de idosos e hospitais já havia revelado alguns casos de agressão indecente. Então as esperanças eram altas. Apesar da foto, e perguntou se eles estavam procurando por John Wayne Glover, que trabalhava para as tortas 420. McKay pensou que tinha acertado em cheio, uma identificação positiva por parte de uma testemunha, e perguntou como a recepcionista o conhecia. "Sou sua esposa", respondeu a recepcionista. Isso deixou a detetive impressionada, e ela desesperadamente tentou apelar para que Gay Glover não revelasse sua visita. Isso levanta um pequeno ponto. Parece que a equipe de investigação havia completado um mapa de rede humana, onde se identificavam os associados conhecidos e se coletava informações básicas sobre eles. Mas se tinham esses dados, não os haviam transmitido a toda a equipe de investigação. Isso não é necessariamente um pecado capital, embora o fosse em um caso de crime organizado, mas mostra que a investigação não era perfeita de forma alguma. Pelos padrões da Austrália nos anos 80, foi um trabalho excepcional, e mesmo pelos padrões atuais, foi um trabalho excelente. Esse tipo de delito foi um momento de aprendizado significativo para a Força Policial de Nova Gales do Sul, e embora os detetives da equipe de investigação tenham enfrentado admiravelmente o desafio, ainda houve alguns momentos difíceis aqui e ali, tropeçando na esposa de seu principal suspeito durante uma investigação de campo sendo um deles. Não surpreendentemente, Gay Glover foi diretamente ao seu marido para contar-lhe sobre a visita da detetive McKay, já que não só não tinha motivos para acreditar que seu marido era o infame assassino de avós, como também parecia provável que não quisesse acreditar nisso. A vida doméstica de Glover parece ter sido quase completamente normal. Claro, ele estava bêbado na maior parte do tempo e tinha um pequeno problema com o jogo, se é que se pode chamar de jogo jogar dinheiro no poço sem fundo das máquinas caça-níqueis, mas isso era 1990, e o passado era o pior. Pelos padrões de 1990, nenhuma das excentricidades conhecidas de Glover o excluía de ser um pilar da comunidade. O próprio Glover, no entanto, sabia o que era, e as notícias de sua esposa o levaram a um colapso. John Glover não estava exatamente bem mentalmente nesse ponto. Além de ser um assassino compulsivo, motivado sexualmente, ele recentemente havia tentado suicídio e estava experimentando ansiedade de perseguição, acreditando com razão que estava sendo vigiado. Então, alguns dias depois que sua esposa confirmou seus piores temores de que a polícia estava em sua cola e provavelmente o pegaria, Glover ligou para seu trabalho e se desculpou por aquele dia, referindo-se a uma consulta jurídica. Saiu de casa na hora habitual da manhã, tentou sem sucesso despistar os cães, antes de dirigir-se a uma loja de bebidas e comprar uma garrafa de uísque VAT 69. Feito isso, dirigiu até uma casa em Beauty Point, um subúrbio que é praticamente parte de Mosman, onde estacionou, saiu do carro, tirou a gravata e penteou cuidadosamente o cabelo. Uma vez que estava arrumado para sua própria satisfação, a polícia o observou caminhar até uma casa do outro lado da rua e bater na porta. A porta se abriu e Glover foi calorosamente recebido no interior. Os cães se acomodaram para esperar. Passaram-se horas e depois mais horas. E o sargento O'Toole, que estava na central, começou a se preocupar. Uma busca reversa no diretório revelou que a casa pertencia a Joan Sinclair, uma mulher de 60 anos com quem Glover havia mantido algum tipo de relacionamento próximo por algum tempo, o que poderia explicar a longa visita. Mas havia uma sensação de inquietação entre os detetives da equipe de investigação e O'Toole levou uma equipe para se sentar perto do posto de vigilância e monitorar a situação. Levou Glover para o hospital North Shore, momento em que a equipe de investigação começou a processar a nova cena do crime. Enquanto isso, imagino que a equipe estava ocupada explicando a vários níveis de comando como permitiram que um suspeito de assassinato batesse até a morte uma mulher inocente literalmente sob seus narizes. Não estou certo de que se possa culpá-los por isso, e oficialmente não foram culpados, mas parecia muito ruim. Agora, o bom senso e todos os críticos de plantão parecem deixar bastante claro que deveriam ter entrado na casa e prendido-o assim que começaram a se sentir desconfortáveis, mas há argumentos sólidos contra isso.
Em primeiro lugar, eles vinham vigiando Glover por mais de 1 mês e meio, sem qualquer sinal de que ele estivesse perseguindo um novo alvo ou contemplando a violência. Além disso, não havia absolutamente nada que sugerisse que, se ele fosse o assassino, ele fosse algo mais do que um assassino de desconhecidas. Simplesmente não havia razão para acreditar que Glover quebraria seu padrão de assassinato e mataria alguém conhecido por ele. E por último, sua principal prioridade era construir e preservar seu caso praticamente inexistente. Assim que começassem a derrubar portas e detê-lo, o medo era que Glover se calasse. E eles não tinham nem perto do suficiente para um julgamento, muito menos uma condenação. Mas sim, para muitos, incluindo a mídia e comentaristas na época, isso não parecia um conjunto sólido de argumentos. E ainda hoje há muitas pessoas que acreditam que a morte de Joan Sinclair foi o maior erro cometido pela polícia de Nova Gales do Sul até hoje. Pode ser que você esteja convencido ou não por isso, e o público foi muito crítico em relação a esse último assassinato, mas tanto o legista quanto o governo estadual concluíram que a polícia não tinha culpa nesse caso. E ao ler as perguntas parlamentares apresentadas na Câmara dos Comuns de Nova Gales do Sul, é difícil culpá-los. O sargento O'Toole e o inspetor Hagan afirmaram repetidamente que a morte de Joan Sinclair os afetou profundamente, como é compreensível, mas eles mesmos estão convencidos de que não fizeram nada de... E uma das equipes de investigação foi enviada para visitar seu quarto de hospital e prendê-lo. As primeiras palavras de Glover foram para perguntar como tudo isso afetaria sua família. O detetive lhe disse que ele deveria se concentrar em sua própria situação, momento em que Glover basicamente confessou o assassinato de Joan Sinclair. O'Toole e outro detetive foram chamados e realizaram uma entrevista na presença do advogado de Glover. Inicialmente focaram no assassinato de Sinclair e depois passaram para o restante. Glover perguntou se os detetives haviam notado o quanto todas as suas vítimas eram parecidas com sua sogra S. Sua atitude era distante e ele parecia querer trocar informações sobre o que a polícia havia determinado sobre seus crimes. Ele descreveu de forma objetiva como perseguia suas vítimas aleatoriamente, aproveitando o fato de que seu trabalho como vendedor de tortas o levava por toda a costa norte. Sobre como ele levava luvas de jardinagem, um martelo e uma toalha no porta-malas. Ele escondia o martelo em seu cinto e atacava as mulheres selecionadas por trás. Falou de suas vítimas, incluindo Lady Ashton, comentando que ela quase conseguiu dominá-lo, e se ela tivesse tido sucesso, esta seria uma história muito mais feliz. Afirmou que não havia motivação sexual e que as poses degradantes dos corpos eram uma pista falsa deliberada para confundir a polícia. Nem a polícia, nem o psicólogo forense acreditaram nisso. O Dr. Duflo, o patologista forense, descreveu seu pesar ao descobrir que a arma do crime, cuja natureza havia sido um dos mistérios mais duradouros do caso, acabou sendo simplesmente um martelo. Na verdade, envolver o martelo em uma toalha disfarçou as marcas distintivas que o martelo deixa nos ossos. Isso, combinado com a remoção dos padrões de respingos por parte de pessoas gentis e bem-intencionadas que haviam limpado quase todas as cenas do crime, havia tornado impossível identificar positivamente o que normalmente é uma das armas metálicas mais fáceis de detectar. Glover falou sobre como ele ia a bares locais, especialmente ao RSL de Mosman e ao Buena Vista, para gastar o dinheiro que roubava de suas vítimas nas máquinas caça-níqueis. Ele também comprava bebidas para conhecidas mulheres idosas que ele conhecia nesses lugares, e sua mente doentia achava irônico isso de forma engraçada. Falou sobre como lavava o martelo com ácido clorídrico após cada assassinato e descreveu seus crimes com as palavras de um dos detetives, como se estivesse falando sobre fazer uma xícara de chá. Essa entrevista foi registrada em um caderno da polícia, cada página do qual Glover assinava voluntariamente. No entanto, quando chegou o julgamento, ele se declarou inocente por motivo de insanidade temporária, basicamente uma defesa de responsabilidade diminuída. Ele tentou apresentar de forma um tanto desajeitada uma espécie de relato de personalidades divididas em relação a seus crimes, afirmando que uma pessoa chamada John Mao assumiria o controle de suas ações de vez em quando, antes de o John Bon voltar para levar o resto de sua vida. A promotora da rainha, Wendy Robinson,
Lembrou que a suposição generalizada entre o público naquela época era que alguém que batia em mulheres idosas com um martelo necessariamente devia estar louco. Isso, claro, não é verdade. É perfeitamente possível ser tão mau a ponto de cometer esses atos sem estar suficientemente louco para cumprir o padrão legal. A preocupação era, no entanto, que com a opinião pública considerando que ele devia estar louco, seria difícil persuadir um júri de alguns psicólogos como testemunhas especialistas que insistiram que sua relação com sua mãe e sua sogra eram fatores principais que perturbavam o equilíbrio de sua mente. Seus especialistas sustentaram que ele nutria um profundo desejo de matar sua mãe e que, desde a morte dela, sua sogra S se tornou um substituto desse desejo. Uma vez que S morreu, segundo a teoria, Glover mudou o foco de sua raiva para mulheres aleatórias que se assemelhavam a ela. O psicólogo forense da polícia, Dr. Rod Milton, não discordou de nada disso. Com o que discordou foi na afirmação de que tudo isso significava que Glover não era responsável por suas ações. Ele apontou a natureza meticulosa dos crimes, em particular a preparação e as fases de limpeza. Perguntou a Glover exatamente quando John Bone assumia o controle. Foi, por exemplo, antes ou depois de limpar o sangue do martelo? Foi o John Mal que empacotou o equipamento de assassinato no carro antes de ir trabalhar e depois o deixou sozinho pelo resto do dia? Através de perguntas como essas, o Dr. Milton conseguiu mostrar uma clara premeditação, o que arruinou a defesa por insanidade na lei australiana. Na prática, também funcionou, pois o júri voltou depois de apenas 2 horas e declarou Glover culpado em todas as acusações. O juiz James Woods, que também conduziu algumas das mais famosas comissões reais do país, condenou Glover à prisão pelo termo de sua vida natural, uma sentença muito rara na Austrália. Em uma opinião longa e detalhada, o juiz Woods explicou que um homem que comete crimes dessa natureza nunca pode se esperar que seja reabilitado ou deixe de representar um perigo para o público. Glover tentou apelar da sentença em várias ocasiões, mas morreu na prisão em 2005. Quando olhamos para os assaltos sexuais e os roubos aleatórios que Glover cometeu antes de matar a Sra. Mitchell Hill, sua primeira vítima conhecida, parece haver um padrão claro de escalada que se ajusta ao arco da maioria dos assassinos em série. No entanto, há vários problemas sérios com isso. Entre eles, o fato de que os assassinatos começaram quando ele tinha 58 anos. A maioria dos especialistas nessa área, assim como muitos dos oficiais de investigação, acreditam que ele deve ter começado a matar muito antes. É muito incomum que um assassino em série comece sua carreira, por assim dizer, no final dos 50 anos, e o grau de violência utilizado sugere fortemente que ele escalou adequadamente até esse ponto com o tempo. Mas sem assassinatos registrados antes da Sra. Mitchell Hill, como ele estava escalando? Em geral, é muito incomum que alguém passe diretamente de apalpar e bater nas pessoas no rosto para esmagar as cabeças de vítimas inocentes com um martelo. Não é impossível, claro, mas é muito incomum. A isso se soma uma série de fatos à Austrália. Ela terminou em uma instituição na Costa Central, uma área de praias ao norte de Sydney, onde vivem aposentados, pessoas que se deslocam da cidade devido ao mercado imobiliário distópico de Sydney e moradores de longa data em um ambiente impressionantemente bonito. Glover frequentemente viajava para Umina, uma área da Costa Central, para visitar sua meia-irmã e sua mãe, onde agredia sexualmente as residentes da instituição onde sua mãe estava. Mas isso não é tudo. 2 mulheres, uma de 73 anos e outra de 80, foram agredidas sexualmente e assassinadas com um martelo 5 anos antes de sua onda em Mosman, em datas que coincidiam com suas visitas, e durante o tempo que viveu em Melbourne como um jovem imigrante, houve outros 4 assassinatos muito semelhantes, que muitos na equipe de investigação suspeitam que corpos e o modus operandi são quase idênticos, assim como os 6 assassinatos conhecidos entre si. A polícia e os especialistas em criminologia estão convencidos, e cito, com um alto nível de confiança, de que Glover cometeu esses homicídios. Glover já estava cumprindo sua pena de prisão perpétua quando os investigadores começaram a estabelecer conexões com outros crimes, mas o próprio Glover manteve-se em silêncio. Sua postura era que, se a polícia lhe apresentasse provas sólidas suficientes, ele confessaria outros crimes. Isso soa estranho porque Glover não tinha nada a perder. Já que não havia pena de morte na Austrália,
e não havia possibilidade de liberdade condicional. O melhor que ele podia esperar era contrair alguma doença debilitante e obter uma libertação por compaixão para poder morrer fora. Então, por que brincar de gato e rato com a polícia? Bem, basicamente porque ele era um psicopata narcisista. O sargento Dennis O'Toole era o visitante mais frequente de Glover e, no final, o único, e acredita que chegou a conhecer bastante bem o homem. Disse que o maior prazer de Glover na vida era jogar jogos mentais com ele, insinuando e sugerindo coisas, e depois se calando e se tornando misterioso quando Dennis tentava pressioná-lo. Não quero dar a ideia de que Glover era uma espécie de Hannibal Lecter, manipulando astutamente seus interrogadores com elegância. Era mais como um elefante tentando dançar balé ou uma criança pequena tentando conseguir um sorvete de um pai indulgente. Mas dado que tudo o que ele tinha que fazer era evitar dizer algo significativo, não importava realmente se ele era bom ou ruim em jogos mentais, a menos que acidentalmente confessasse. Realmente não havia nenhum impedimento para que ele continuasse enganando a polícia indefinidamente. Parece que Glover gostava da sensação de poder e importância que lhe dava ter o sargento O'Toole pendente de cada palavra sua quando ia visitá-lo. Também parece que essas visitas eram a principal, se não a única razão para Glover continuar vivendo. Um dia, quando o sargento O'Toole informou a Glover que suas visitas terminariam em breve, já que ele estava se aposentando da força policial, Glover tentou lhe dar um desenho que havia feito. Embora o detetive inicialmente se recusasse, Glover insistiu e disse que o desenho era de um parque em um lugar chamado Medlow Bath, um subúrbio nas Montanhas Azuis, a cerca de 2 horas a oeste de Sydney. Glover apontou para um par de pinheiros na imagem e no meio de uma das árvores estava o número 9. Realmente ninguém sabe o que isso significa. Ele estava confessando o número total de seus assassinatos, indicando quantos assassinatos não resolvidos ele havia cometido, sugerindo que matou outras 9 pessoas nas Montanhas Azuis, ou era apenas outro jogo mental bobo. Ninguém nunca pôde perguntar-lhe. Pouco depois desta última visita, em 10 de setembro de 2005, John Wayne Glover se enforcou em sua cela. Ele não estava bem de saúde e, presumivelmente, o fim de seu último contato com o mundo exterior foi um fator em sua neste canal, pelas quais tenho algum entendimento ou com quem simpatizo até certo ponto, já que seus crimes estavam relacionados a vidas incrivelmente miseráveis. Mas esse não é o caso aqui, pelo que posso entender. John Wayne Glover era autônomo em sua maldade. Apesar de todas as suas desculpas sobre ter sido maltratado por mulheres mais velhas, é difícil ver alguém lamentando sua morte. Se há algo que podemos tirar desta história, é o excelente trabalho da Força Policial de Nova Gales do Sul. Conhecer a forma como conduziram esta investigação, lidando com um fenômeno completamente novo para eles e repetidamente se mantendo à altura da situação, tem sido uma revelação. Acho que minha parte favorita desta história é a forma como a justiça foi feita, e espero que também seja a sua. Chegados aqui, você já viu este outro crime? Eu não perderia, hein?